Sexta-feira, o Lucas Macchioni mostra, ele trabalha todos os números de Covid em Matão, de todas as formas, entre infectados, entre aqueles que foram a óbito, entre o que é informação de Covid, particularmente em Matão, ele transporta para uns gráficos altamente técnicos, um trabalho de um estudo que ele faz a semana toda, para toda sexta-feira atualizar e o matonense ter ideia, pelo gráfico, o desenho do Covid em Matão, sob as variadas formas aí, né, daquilo que é número. Esses números são descomplicados e trocados em miúdos sob a forma de gráfico às sextas-feiras. Claro que esta é uma informação mais fácil de ser percebida por quem está com a gente pela TV, já que o nosso programa está em TV aberta, através da TVM, ou até pelos internautas que podem ver também. Aí nós temos também o universo dos ouvintes, que não podem ver o gráfico. Mas durante a matéria, tanto o Lucas quanto a Samara vão trocando em miúdos para você que é ouvinte, dizendo, olha, o que eu estou vendo aqui é que o gráfico fez assim, 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 para que o ouvinte também possa imaginar esse gráfico lá onde ele estiver nos acompanhando. Vamos então à atualização de hoje. Samara, o Lucas já está à sua disposição. Bom dia, menino Lucas. Bom dia, Décio. Bom dia, Samara. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Queria agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui participando e mostrando como está a situação da Covid aqui em Matão para nossos ouvintes e para quem está nos assistindo aí também. Nós que agradecemos a sua participação, Lucas. E realmente temos mais a terceira semana consecutiva sem casos de óbitos, né? Sem registro de óbitos. É muito positivo, né, Lucas? Nós que vínhamos acompanhando semanas com mortes diárias. Muito triste. E agora tivemos, então, essa pausa, né? Esse respiro muito positivo sem registro de óbitos, correto? Sem dúvida, né? Toda semana que eu posso vir aqui e falar que nós não tivemos óbito é uma semana a se agradecer, né? É muito importante a gente também se apegar a esse tipo de informação para mostrar que a gente pode, seguindo medidas de higiene e de distanciamento, a gente pode passar por isso de uma maneira menos difícil, né? Eu gosto de frisar todos os dias quando eu dou os números e não tivemos registro de óbitos. É muito importante ressaltar isso. Começamos então com o primeiro gráfico, esse em colorido, do total de casos confirmados em Matão. O que você mostra, assim, principalmente o que temos para ressaltar nesse gráfico, Lucas? Esse gráfico, como eu trago todas as semanas, ele mostra um panorama geral, né, de como foi e como está sendo o número total de casos que a gente teve desde o primeiro dia de pandemia aqui em Matão. A curva em azul, que é a mais embaixo, ela mostra quantos casos foram confirmados oficialmente pela metodologia PCR, que nós chegamos essa semana a 455 casos totais, desde do mês 4, né? Um pouco para cima, a gente está a curva em vermelho, que são os casos extraoficiais, né? Por metodologias de laboratórios particulares. A gente chegou essa semana a 811 casos e a somatória dos dois gera uma curva em amarelo, né? Que é tanto casos oficiais somados aos casos extraoficiais aqui em Matão. Nós chegamos essa semana a 1.266 casos confirmadamente positivos aqui em Matão. Seria melhor se essa curva não continuasse subindo, né, Lucas? Se nesse gráfico a gente visse um plano, né? Mas não, continua em ascendência, sempre casos ainda confirmados diariamente, né? Sem dúvida. Vamos para o próximo gráfico, agora em amarelo, que destaca os novos casos oficiais por semana em Matão. Aí sim nós vemos uma queda, uma grande redução nesse gráfico, mostrando não uma curva, mas realmente uma descida, ladeira abaixo mesmo. E essa é positiva, né, Lucas? Sim, sem dúvida. Nesse gráfico a gente vê quantos casos a gente teve novos por semana, né? Então ele vai ponto a ponto, por semana a semana, ele vai indicando quantos casos nós tivemos. Nessa semana nós tivemos apenas 5 casos,
foi o menor número desde o final do mês de junho, então há pelo menos 4 meses. A gente não teve um número tão baixo quanto a isso, chegando a 5 casos, né? E evidencia uma desaceleração aqui da Covid aqui em Matão. Lembrando que isso não significa que nós temos de relaxar, significa que a gente pode considerar que nós estamos mais tranquilos no momento, mas a gente precisa lembrar também que quando a gente relaxa, as consequências vêm 2, 3 semanas depois. Reflete depois, né? Não é imediato, né? Mas ainda assim eu fico contente. Um gráfico que mostrava números de 50 em agosto, hoje mostra 5, né? Uma redução drástica mesmo, né? Como no início da pandemia, abril, maio, junho, vinha em torno desses números 4, 5, e aí tivemos esse disparo em agosto de 50 casos e agora 5 casos. É para se comemorar, né? E continuar fazendo a lição de casa, né, Lucas? É isso mesmo. Seguimos para o último gráfico, a proporção de testes positivos pelo total testado por semana. E também, né, como tem de ser nos outros gráficos, essa redução, mas um número alto de total de testes, né? Isso, alto não, né? Mas em comparação a algumas semanas, um número positivo. O que você acha, Lucas? A gente vê que o número ainda em quantidade não é um número alto, visto que a gente teve boa parte das semanas com número maior do que isso. Só que quando a gente compara as semanas anteriores, a gente vê que a proporção entre positivos e testes totais diminuiu. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos 11 testes a menos, e 5 testes de todos os testes feitos, 5 a mais positivos. Essa semana a gente teve mais testes e menos casos positivos. A gente chegou a um pouco mais que 15% de positivos. Na semana passada a gente estava mais que 50%. Então isso já evidencia, já pode ser falado que a semana foi mais tranquila realmente. E apesar do baixo número de testes, mas foi proporcionalmente uma testagem confirmadamente baixa, né? A gente teve um pouco mais que 15% de positivos. Então a gente pode já destacar que essa semana a gente teve efetivamente uma desaceleração. Na semana passada eu comentei que não dava para se afirmar que a gente teve uma desaceleração, porque a gente tinha feito poucos testes e desses poucos a maioria era positivo. Essa semana nós fizemos um pouco mais de testes e a minoria é positivo. Uma proporção mais realista, né, da situação, né? Exatamente. E só mostrando que nesse gráfico a gente tem um tópico de 126 testagens em julho e 36 casos positivos lá em julho. Aí temos 119 em agosto, 79 número de testes e aí agora essa semana 30 para 5, né? 30 foram testados, 5 foram considerados positivos, correto, Lucas? Exatamente. Lucas, muito obrigada pelas suas informações. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação aos gráficos? Eu queria adicionar mais uma coisinha, que nesse domingo, né, nós teremos as eleições municipais e queria destacar o aspecto de higienização que nós vamos ter que tomar, porque, querendo ou não, as eleições vão ser realizadas e nós teremos localidades com bastante pessoas juntas no mesmo local. Então é muito importante que todos se atenham às medidas de proteção. Então, usando máscara obrigatoriamente, não se esqueçam de levar o seu documento e a própria caneta para poder assinar. Evitem levar crianças, quem puder, né, para a gente manter mais fácil essas medidas de higiene. Também, no local, evitem também o contato entre as pessoas, que a gente muitas vezes encontra algum conhecido e quer conversar. Lembrando que lá vai ser um contato de muitas pessoas nos mesmos lugares, nos locais de votação.
Então, quanto menor tempo nós ficamos lá, menor o tempo da gente expor outras pessoas, sim, caso a gente esteja contaminado sem saber. É verdade. E ainda mais se contaminar, né? É verdade. Boas dicas aí, a recomendação é essa. E não se esqueça da máscara. Sem máscara você não vai entrar. Leva a própria caneta. Esses cuidados todos aí, realmente. Como dito, né, Dércio? O reflexo vem depois de 3 semanas, né? Aí é que, né, dá para ter eleições, né? Nas atuais condições aí, se todo mundo se cuidar e fizer tudo certinho, dá. Agora, se parar para conversar com as comadres, como é que tá, comadre? Tudo bem? Aí passa o senhor lá, oi, comadre Luzinete, tu irmão, se quer? Vai bater papo, aí não vai dar. Aí não dá. Chega lá, pá, tem o distanciamento, vai lá, volta, vai embora para casa. Ou, sim, mas ficar concentrado, nem pensar. E mesmo antes da pandemia, a concentração de pessoas não eram recomendadas. Estão lembrados nas eleições? A própria lei eleitoral já dizia isso, ó. E já diz isso, né? Concentração de pessoas lá com material, não sei o quê, divulgação, blá, blá, blá. Tudo isso já está até na lei eleitoral. Agora, em função da pandemia, esses outros cuidados aí também para não concentrar. Obrigado, até a próxima sexta, Lucas. Um boas eleições aí para você. Valeu, tchau, tchau. Bom fim de semana.